Olá a todos, é um prazer estar participando desse último dia dos nossos debates do ciclo Pessoa e o Cinema, em comemoração ao lançamento do número 25 da revista Pessoa Plural. É um número especial dedicado a filmes baseados na vida e na obra de Fernando Pessoa. Eu queria dar um pequeno aviso em relação aos filmes. Então, eu sempre falo, né, que tem esse menu azul para vocês acessarem, é esse menu aqui, tá? Estão vendo aí minha tela, né? Então, Sim. vocês navegam aqui pelo nome dos filmes e aí os filmes já aparecem embaixo, tá? Parece. Com a única exceção de como Pessoa salvou Portugal e que é preciso acessar esse link e fazer esses trâmites aqui que está explicadinho, tá? Quais filmes estão online só temporariamente, que vão ficar online só até o dia 10 de julho? O Bord du Monde, Como Fernando Pessoa Salvou Portugal, O Batuque dos Astros, A Cidade dos Piratas, Les Songes de B. Soares, Boca do Inferno e Um Jantar Muito Original, tá bom? Esses são os que ficam temporariamente. O restante está online de forma permanente. Bom, eu enviei por e-mail a lista de chamada, mandei de novo aqui no chat. Hoje é um dia especial, é o aniversário de nascimento de Fernando Pessoa, né? 136 anos do nascimento dele. E é o dia em que se encerram os nossos debates, porém, o ciclo de cinema continua, tá bom? Até o dia 10 de julho, então vocês vão poder assistir esses filmes de que eu acabei de falar e os demais filmes estão online de forma permanente, tá bom? Bom, hoje está sendo lançado o livro, né, sobre Edgar Pera, o Jerônimo está mostrando aí. Quer comentar um pouquinho, Jerônimo? Não, não, apenas Bom, indicar que correu lindamente o lançamento, depois partilho material, mas é sobre The Nothingness Club e já temos os primeiros exemplares e só falta o Marcelo Melo, por receber os primeiros. sim, é uma coletânea de ensaios, né, sobre esse filme novo do Edgar Pera. Já não é mais tão novo assim, né, já está preparando o próximo. E na revista vocês vão encontrar vários ensaios sobre a obra do Edgar Pera. Bom, vamos começar então falando sobre um filme de 2021, que é Um Jantar Muito Original, dirigido pelo Leandro Ferreira. E eu tenho o prazer de receber a Ana Clara Bertucci para conversar com a gente sobre esse filme. A Ana Clara é professora do Instituto Federal de São Paulo e ela é doutoranda em estudos literários pela Universidade Estadual de São Paulo. Está fazendo uma tese sobre a prosa do Fernando Pessoa. Então, Ana, o que que você tem a nos dizer sobre esse filme? Dos três filmes, é o único que não é propriamente uma história policial, né? Não tem um personagem detetive e tal, mas é uma história assim meio de mistério. Fala pra gente um pouquinho sobre a história do conto original e do filme. Vamos tentar evitar de dar spoiler do final, tá? Não sei se a gente vai conseguir, mas vamos tentar. Vai lá, Ana Clara, por favor. Gente, eu vou pegar essa fala do Marcelo do final, eu vou ignorar completamente e vou dar 1000 spoilers. Porque eu Não acho vai ter que. jeito, né? Não, porque assim, eu acho que o final é o mais interessante de toda a narrativa, né? De como eles fizeram a transposição do conto para o livro. O conto foi escrito originalmente em inglês, né, em 1907, pelo um heterônimo do Fernando Pessoa, que é o Alexander Sirch. Diferente de quase todos os contos do Fernando Pessoa, talvez não a Porta, né, mas indo mais ou menos no mesmo sentido da Porta, esse é um dos contos mais diferentes do Fernando Pessoa, que não tem um caráter de ser um conto filosófico. Então, ele tem essa característica de ser um conto mais fantástico, né? Ele é recheado de coisas perturbadoras, de elementos meio góticos, né? Ele então tem essa questão de ter medo, de ter insanidade, você ter um asco, uma agressividade perversa dessas personagens que fica constantemente dentro do conto, que é diferente, por exemplo, do filme, que, né, da adaptação cinematográfica.
Então, o enredo que a gente tem a gente vai ter o senhor Meyer, que vai narrar a história do senhor Procyte, que ele é o presidente da Sociedade Gastronômica de Berlim, dentro do conto. E aí eles estão na 15ª convenção, jantando, e o senhor Procyte, ele é considerado um cara muito calmo, um cara muito tranquilo, ele sempre está conversando com todo mundo, muito simpático, difícil de se zangar, né? Ele era um homem grosseiro, mas ele era um homem muito simpático, apesar de tudo, e ele é apaixonado pela culinária. E nesse dia desse 15º jantar, ele está extremamente calmo, em silêncio, o que é muito incomum. E em algum momento ele vai ser questionado para dar algumas opiniões e tudo mais. Ele então decide convidar os 52 sócios que participam, né, da Sociedade Gastronômica. E aí o convite dele, eu até coloquei aqui, porque é muito interessante, ele é uma citação, né, do texto. Meus senhores, começou, vou convidá-los para um jantar como nunca tiveram, na minha opinião. O meu convite é ao mesmo tempo um desafio. Daqui a 10 dias eu darei uma nova espécie de jantar, um jantar muito original. Considerem-se convidados. E aí todos os 52, né, sócios vão ficar desesperados, querendo saber o que é que está acontecendo, o que é essa originalidade, porque eles estão à procura de algo original dentro do jantar. E aí o senhor Procyte vai falar que a originalidade do jantar é o desafio. E o desafio é eles justamente entenderem onde que está a originalidade desse jantar. Aí todos esses 52 personagens sócios vão começar a especular que talvez essa originalidade, esse jantar, tenha sido oferecido, né, porque existe uma briga, uma desavença gastronômica do senhor Procyte com 5 jovens da cidade de Frankfurt. E numa discussão que o senhor Procyte faz com esses jovens, né, ele vai falar, que ele fica muito ofendido, porque esses jovens vão falar que a comida preparada por eles, pelos 5 jovens de Frankfurt, é superior às do senhor Procyte, né? E ele vai se sentir extremamente ofendido. Ele vai falar para eles, para esses jovens, que eles vão estar sim no jantar de forma material, ou seja, vão estar lá de corpo no jantar. E aí, no dia marcado, às 6h30 da tarde, esses 52 sócios vão comparecer a uma casa. E é muito interessante porque o Alexander Sert, né, esse heterônimo de Fernando Pessoa, ele faz questão de falar que a casa não era do Sr. Procyte, que a casa era de seu amigo que morava em Berlim, e quando o Sr. Procyte ia, ele emprestava a casa, né? Ele vai falar que a casa não tinha janelas, só uma janela lateral, e que havia várias portas, né, e que as portas davam para a sala. E toda a ambientação é essa ambientação extremamente sombria, de ser uma questão meio gótica, né, da brincadeira que ele faz, inclusive, da influência com o Poe. E aí é muito legal, porque tem uma única janela, né, e essa janela vai ser muito importante para a nossa narrativa. E aí o jantar vai se iniciar, e quem vai servir esse jantar são 5 criados negros. E aí eles vão achar que a originalidade do jantar são 5 criados negros que estão, né, que são esses jovens de Frankfurt que estão usando máscaras para poder, então, né, não perceberem que são eles. E aí todos esses 52 sócios vão começar a discutir onde é que está a originalidade do jantar. Mas é o senhor Meyer, que é esse narrador, que vai falar veementemente, ele acredita, sim, com certeza absoluta, que são esses 5 servos, são esses jovens de Frankfurt, disfarçados, e ele conta a suspeita dele para o senhor Procyte, né, que vai dar uma risada, assim, espalhafatosa, e quase no final do jantar, antes da sobremesa, ele vai propor um brinde. E aí, enquanto os criados estão servindo os copos, né, o senhor Procyte vai começar a enlouquecer.
ele vai ter comportamentos extremamente excitantes, ele vai se contorcer na cadeira, ele vai sorrir, arreganhar os dentes, ele vai fazer caretas, ele vai ficar muito doido. E aí um silêncio vai tomar conta da sala e ele vai começar o discurso. E ele diz: Meus senhores, disse ele, vou revelar o segredo, a partida, o desafio. É muito divertido. Sabem que eu disse aos jovens de Frankfurt que estariam presentes nesse banquete, que iriam contribuir para ele de forma muito material? É aí que está o segredo. Nisso mesmo quero eu dizer. Meus senhores, é só isso que eu tenho a dizer. E agora, a primeira saúde, a grande saúde, relaciona-se com os meus pobres 5 rivais, porque ninguém adivinhou a verdade, nem mesmo Meyer, que é o narrador. Bebo a memória dos 5 jovens de Frankfurt, que têm estado em corpo presentes nesse jantar e que contribuíram para ele de modo muito material. Ele vai ficar extremamente excitado e louco. Ele vai apontar para uma travessa em cima da mesa com restos de carne que ele mandou colocar em cima da mesa. E aí os 52 sócios vão ficar horrorizados, vão se empalidecer, porque eles vão perceber que eles comeram a carne dos 5, né, dos 5 jovens de Frankfurt. E aí a raiva vai começar a se estabelecer sobre eles, vai se esparramar pelo salão, e aqueles homens que são extremamente requintados vão se enfurecer, e é muito legal, porque é o nosso narrador que vai ser o primeiro a atacar e golpear o Sr. Procite, e é por isso que eu não posso deixar de contar o desfecho da narrativa, né? E é nesse momento que ele vai começar a agredir o Sr. Procite, e alguém vai gritar para jogar o Sr. Procite pela janela, e aí, violentamente, eles pegam o Sr. Procite e jogam ele pela janela. E essa é a história do conto. Diferentemente do conto, a gente vai ter a história do curta-metragem, que vai contar a história do Sr. Sebastião Procite, que é o presidente da Sociedade Gastronômica de Lisboa, que já tem uma diferença aí. O nosso narrador é o Dr. Duarte Rodrigues, que é noivo da Madalena, que é uma mulher que não aparece no conto, mas que aparece constantemente no filme, né? Ela tem uma importância bem significativa no filme. E é muito legal porque nos 40 segundos iniciais do filme, a gente tem a cena final do conto, que é os membros pegando o Sr. Procite e tentando jogar ele pela janela, mas a gente tem um recorte, ou seja, a gente não vê ele sendo jogado, né? E aí, logo na cena seguinte, a gente vai ter esses sócios, que são pouquíssimos, não são 52 sócios, salvo engano, são 11, que vão estar discutindo um problema que a gastronomia está enfrentando, que é a falta de originalidade. E aí, bem no início mesmo, no minuto 4, o Sr. Procite já vai convidar esses sócios para um desafio, que é um jantar que vai acontecer daqui 10 dias, prometendo uma originalidade absoluta. E aí todo mundo começa a se animar muito e tudo mais. O Dr. Duarte, que é o nosso narrador, que funciona como o Sr. Meyer dentro do conto, ele, então, é noivo da Madalena, que é filha do general. E essa informação é muito importante, por quê? Porque o filme aborda toda uma questão política que está acontecendo em Portugal. Então, vai estar o senhor general conversando com outros 2 membros, e eles vão propor trocar esse presidente, que seria, então, o senhor Sebastião Procite, e colocar no lugar o Dr. Duarte para tomar o lugar. E a proposta é para o Dr. Duarte oferecer um jantar mais original ainda do que o do Sr. Procite, mas ainda a gente não saberia dizer qual é a originalidade do Sr. Procite, porque ainda não aconteceu o jantar. E essa é uma diferença gritante dentro do conto e da adaptação, né? Porque a gente não tinha esse general, a gente não tem a Madalena também dentro dessa narrativa, e a gente não tem uma narrativa que está acontecendo em Portugal, né? E ao longo do conto, do curta, a gente vai ter esse sócio, né, que estão sempre conversando sobre questões políticas de Portugal. E no início do filme, a gente tem a seguinte frase, que é: Portugal, 1907, as ideias republicanas vão se impondo e as instituições monárquicas
começam a ser abaladas, mas a Sociedade Gastronômica de Lisboa resiste e aparentemente é um dos mais sólidos bastiões da monarquia. Esse diálogo político ele é constante ao longo do enredo e isso propicia acontecer o que acontece no minuto 24, que diferente do conto, que são 5 jovens de Frankfurt, a gente tem 2 jovens, que é o Dr. Pereira Carvalho e o Afonso Pinho, que são da gastronomia do Porto, e eles também vão ser convidados pelo Dr. Duarte e pelo Sr. Prosait para irem ao jantar, né? E eles ficam muito ofendidos. E aí é muito interessante. Por quê? Porque esses 2 jovens do Porto são republicanos e o da Sociedade de Lisboa são os monarcas. E aí existe essa disputa, né, essa rivalidade das fações políticas, até por conta do período histórico português que foi constituído toda essa narrativa. Bom, a gente chega então no dia do jantar, e aí o doutor Duarte vai perguntar cadê esses jovens, né? Já que o Prosait falou que eles iriam aparecer de forma de corpo presente no jantar. E aí ele vai achar, na verdade, que esses jovens, eles cozinharam o jantar. Eles fizeram o jantar. E outra diferença que a gente tem é que quem está servindo o jantar não são 5 servos negros, né? Que tem uma relevância muito importante para o conto, até porque esses servos eram piratas, e foi ele que ajudou a matar os 5 jovens de Frankfurt. E aqui quem serve o jantar são mulheres, né? E a gente vai ter, então, essas mulheres servindo o jantar. E aí o Prosait vai falar assim que o jantar não foi confeccionado, e ele usa justamente essa palavra, não foi confeccionado pelos 2 jovens. Mas eles foram confeccionados, os jovens foram confeccionados. E aí esses sócios vão ficar loucos, vão começar a vomitar, a cuspir o alimento. O senhor Prosait vai rir muito da situação e ele tá a cena é ele segurando um crânio e dando uma risada. E aí que eu falei para vocês que era importante ver a diferença que no conto quem ataca é o narrador, o senhor Meyer, que ataca primeiro o senhor Prosait. Aqui não. Ele fica sentado olhando toda a cena acontecer. Então, todos os outros membros vão pegar o Sr. Prosait, e aí é a cena inicial do filme, que é jogar pela janela. E aí que eu falei que não tem como segurar o spoiler, o final, porque o final é genial, né? É um canibalismo voluntário e consciente. O senhor Dr. Duarte vai, então, virar para eles e falar assim, a originalidade está aí, né? Na minha opinião, que é pegar o senhor Prosait, matar e comê-lo, né? E aí a gente percebe que aqui quando eu pensei na fala, eu pensei no diálogo da adaptação, que constantemente a gente procura adaptações que sejam extremamente fiéis, né? Ao conto ou à obra original. E a adaptação do Leandro Ferreira vai no completo oposto, né? Ela tenta pegar a questão política, ela tem uma essência muito grande do Fernando Pessoa, do que ele propunha, mas ele faz um acréscimo de elementos muito significativos, né? A personagem Madalena, ela funciona como uma questão política também, porque ela é, ao mesmo tempo, uma menina extremamente obediente, de 20 anos, que toca o seu piano sempre que o pai pede, mas ela é também o outro contraponto, porque ela está sempre confrontando ele, mentindo para ele, se encontrando com o Dr. Duarte. Então, ela é o caráter rebelde e sutil constantemente, né? Ela funciona como essa relação entre monarquia e república também. E é muito interessante porque ela é filha do general, né? Então, esse acréscimo que o Leandro faz é genial. E aí eu pensei, obviamente, no texto da Uma Teoria da Adaptação, da Linda Hutcher, né? Que ela vai ter um conceito que eu acho que é muito válido, que ela diz, embora a ideia da adaptação possa, a princípio, ser simples, ela é, na realidade, bastante difícil de definir. Em parte porque usamos a mesma palavra tanto para o processo quanto para o produto.
Como um produto, é possível dar à adaptação uma definição formal. Como um processo de criação e de recepção, por outro lado, é necessário levar em consideração outros aspectos. E é exatamente isso que o Leandro vai fazer, né? Quando ele se propõe a fazer uma adaptação. E ele deixa isso muito claro, porque no início do filme está escrito a adaptação do conto do Alexander Sirch, né? Ele coloca a palavra adaptação. E essa ideia da adaptação é deixar esse espectador livre para compreender a obra sem necessariamente ter o conhecimento do conto do Fernando Pessoa, né? Então a adaptação ela funciona palissintética, né? Ela funciona não como uma obra secundária, né? Ela funciona como uma obra original. E a gente começa a pensar nessa questão da intertextualidade, né? Na mistura de como funciona a adaptação, que ela é uma repetição do conto original, obviamente, mas ela é a novidade, né? Por isso que eu falei que não tem como fugir do desfecho, porque o desfecho é a grande novidade, né? É a grande originalidade que o Leandro está trazendo para esse jantar muito original. E uma coisa que a Linda vai falar é que na adaptação a gente efetiva e concretiza ideias. Fazemos uma seleção simplificadora, mas também amplificadora que extrapolam. Fazemos analogias, criticamos, demonstramos seu respeito e por aí adiante. E é exatamente isso que está acontecendo na adaptação do Leandro, né? Ela é inovadora, ela impulsiona o público a procurar e descobrir essa obra do Fernando Pessoa, que é completamente diferente do tradicional de quando a gente pensa em Fernando Pessoa. E é isso que eu tinha. Legal, Clara. Obrigado. É, quem quiser ler o conto original, ele está no site, tá bom? Lá, junto com o filme, vocês encontram o link para lerem o conto original. E aí, eu diria que tem duas grandes coisas que não estão no conto e que estão no filme. Uma delas é o pano de fundo político, né? De que você falou. E essa história de amor, né? A personagem da Madalena que não está presente no conto, né? Quer comentar mais alguma coisinha sobre isso? É que a Madalena, na verdade, funciona tudo como uma questão política, né? A Madalena, obviamente, que ela tá ali no plano de fundo romântico, mas eu acho que o Leandro bota ela ali como uma questão política, né? Até para fazer essa briga entre monarquia e república funcionar muito bem. Porque, Uhum. sendo filha do general, que está no plano de fundo da monarquia, ela funciona como um processo de república, né? Ali. Ela é esses ideais clássicos com uma subversão a esse clássico absurda. Então, acho que ela funciona ali de uma forma genial, até para o Duarte, que também está funcionando como função da monarquia, sair dessa monarquia e ir para a república, que é o pano de fundo que a gente tem, histórico absurdo ali. Uhum. Legal. E tem uma coisa muito forte no filme, é uma ideia de conflito de gerações, né? A Madalena o tempo todo falando para o pai que ela é uma mulher mais moderna, mais independente. Também dentro da sociedade gastronômica tem esse conflito entre os mais velhos, que são monarquistas, e os E os jovens, que são nobres. republicanos, né? E é interessante a questão o próprio título já fala, né? Um jantar muito original. Tem o problema da originalidade, da invenção, que é um pano de fundo estético, né? Quer dizer, o Fernando Pessoa fez parte das vanguardas do século XX que Uhum. inauguraram essa era em que a originalidade artística se É torna surgindo. isso, a coisa mais importante, né? Uhum. Então é engraçado que ele tem colocado isso no conto relacionado à gastronomia, né? E é muito interessante, né? Porque o conto é bem o início de quando Fernando Pessoa começa a escrever contos, de fato, em Sim, 1907, né? isso, Então, eu acho que é sempre uma literatura meio experimental, que ele tá brincando ainda. Por isso que eu falo, sim, o Alexander Sirch, de todos os heterônimos do Fernando Pessoa, eu acho que é o que consegue brincar muito com a questão do vamos experienciar. como o próprio nome diz, é uma busca, né, Aham. de novidades. Legal, Ana.
E a sua tese de doutorado engloba esse conto? Você pode contar um pouquinho para a gente? Uhum. Não sei como é que é esse processo, mas o Ai, que você gente, poderia falar para a a gente? minha tese é triste. Ah, É, então, inicialmente, eu acho que esse conto não vai entrar, até porque agora, nesse momento da minha vida, eu estou vendo o sensacionismo na prosa do Fernando Pessoa. Então, tudo, né? No teatro, nos contos, no livro do Desassossego. E aí, eu não vejo ainda o sensacionismo aqui nesse conto. Mas, assim, em alguns momentos, quando eu estava bem no início da pesquisa, eu estudava esse conto pelo viés do fantástico. Por isso que eu falo que ele traz muitos elementos do gótico, parece muito uma narrativa muito próxima às narrativas do Poe, até porque ele era muito fã do Edgar Allan Poe, né? Que é muito semelhante, por exemplo, também escrito pelo Alexander Sirch, também em inglês, que é A Porta, né, do Door. Então, assim, eu acho que essa é uma das narrativas mais cativantes do Fernando Pessoa, até porque eu gosto muito da literatura de terror, de suspense e tudo mais, e é uma narrativa que vai muito na contramão do que você tinha dito no início, né, de não ser policial. sim, Tá dentro pois assim, das é, pessoas. eu falei do mistério, eu acho que tem essa filiação com o Poe, né? Uhum, Tem o tema do canibalismo involuntário, que já está no Shakespeare, né? Que é muito sim. anterior. E que, curiosamente, tem ecos também na literatura brasileira, né? Tem a antropofagia e tudo mais. Sim. Mas se o filme, eu acho que ele pode ser enquadrado como um filme de terror, né? Principalmente por causa do final, né? Inclusive, hoje em dia a gente acha aí no Netflix vários filmes de terror que têm relação com a gastronomia, né? E com o canibalismo. Constantemente. É, então tá muito atual essa história, né? Uhum. Legal. E, bom, você citou a Linda Hutton sobre a adaptação. Ela diz sobre a questão da fidelidade, né? Essa pergunta de se o filme foi fiel à obra literária ou não, ela considera uma questão meio ultrapassada, né? Mas como é que você responderia a essa questão? Você acha que o filme foi fiel ao espírito do conto, Ah, mesmo com essas eu transformações? participo da ideia dela, sabe? De que a gente precisa seguir uma linha muito parecida, mas que precisa literalmente da originalidade, né? Eu acho que faz parte entender essa adaptação como algo diferente, algo novo, é uma adaptação, né? Ela não está sendo fiel, não tem esse compromisso de ser obrigatoriamente fiel. E eu acho que isso é a parte mais legal. É o que me surpreendeu no filme, porque eu esperava uma coisa, que a gente chama de plot twist, acho que sim, né? E aí foi outra. E eu falei, gente, isso foi genial. Ele me pegou exatamente no final, no desfecho, que não era o que eu esperava. Legal. Bom, perguntas, gente, aqui do pessoal do chat, ou talvez dos outros debatedores, querem comentar algo, perguntar? Não? Bom, eu agradeço você, Ana Clara. Queria convidar o público para não só para ver o filme, né, mas também para ler os artigos sobre esse filme que nós temos na revista. A Maria de Lourdes Sampaio escreveu um artigo muito interessante sobre o filme. E também a Maria de Lourdes, junto com o André Almeida, eles fizeram uma apresentação do roteiro do filme, do guião, né? Então, um texto também muito interessante, ressalta aspectos que passam batidos, né? Quando a gente está assistindo o filme, por exemplo, o uso da música, né? Que é muito cuidado, muito bem pensado ali, para ir guiando as emoções do espectador, né? Então, é isso, Ana. Quer encerrar, fazer aí um convite para o pessoal ler o conto, assistir o filme? Leio o conto e leio também, assisti o filme, mas para mim, o texto que você acabou de comentar é sensacional. Nossa, ela fala de umas questões que você fala assim, gente, inclusive a música que a Madalena tá tocando, né? Que ela vai Sim, comentar no início, é sensacional. Vale muito a pena. legal. Leiam as duas contribuições da Maria de Lourdes Sampaio na revista, são textos muito interessantes. Ótimo. Obrigado, Ana Clara. É,
Tem um comentário aqui, acho que não é uma pergunta. Ouvi a Clara com muito interesse. É interessante ver como a originalidade dos dois jovens é uma espécie de reconversão do velho, da monarquia para a república. Aham. Legal. Esse problema do conflito de gerações, né, de que a gente falou. Ótimo. Podemos passar para o próximo assunto, próximo filme. Bom, vamos lá então, Marcelo, meu xará. Bom, a gente vai falar agora então sobre O Ídolo, tá? É um filme de 2021, dirigido pelo Pedro Varela, tá? E eu tenho o prazer de receber o Marcelo Schincariol, que vai comentar um pouco sobre esse filme. Ele escreveu um texto longo, muito aprofundado sobre o filme, sobre os textos que inspiraram o filme para a revista Pessoa Plural. Bom, Marcelo Schincariol, ele fez a sua formação na Unicamp, tem doutorado em literatura brasileira, e ele vem se dedicando ao estudo da literatura policial escrita pelo Fernando Pessoa. Atualmente, ele é professor do Departamento de Espanhol e Português da Universidade do Colorado, Boulder. Então, Marcelo, o que que você tem a dizer aí para a gente sobre O Ídolo? Seu microfone está fechado. Tem que abrir o microfone. Obrigado. Dá para ouvir agora? Sim. Ah, Tá. só. Tá. Marcelo, antes de mais nada, eu preciso agradecer aos editores da revista Pessoa Plural, né, incluindo a você, editor convidado desse número, pela oportunidade de participar desse ciclo de debates. Assim, para mim é um prazer poder participar de um evento como esse, com tantos estudiosos do Fernando Pessoa, sem que eu mesmo seja propriamente um especialista no autor, né? E eu fico muito feliz também em participar desse debate com os meus colegas Ana Clara Bertucci e com Gianluca Miraglia, com quem eu dialogo num texto meu sobre a série Quaresma, né? Então, eu acho que eu gostaria de começar a minha fala observando que o curta-metragem O Ídolo, ele foi filmado em apenas 6 dias, com câmeras de telefone celular, e foi patrocinado por uma companhia que produz tais aparelhos, né? Ele foi lançado em 2021 e foi anunciado por uma questão de estratégia como o primeiro filme de Fernando Pessoa, né? Então, eu gostaria de começar um pouco desse ponto, talvez por esse peso, né? A responsabilidade de dirigir o primeiro filme de Fernando Pessoa. Nota-se, né, da parte do Pedro Varela, o diretor, a intenção clara de ser fiel ao argumento em que se baseia o Ídolo, né? Então, eu cito aqui uma fala dele numa entrevista concedida, inclusive, a você, né? Então, o diretor diz o seguinte: fazer justiça ao que a pessoa teria na sua intenção original foi meu único objetivo, né? Num outro momento, quando Pedro Varela mostra o material enfim, para aqueles que participavam do projeto, ele faz a seguinte observação, e eu cito também aqui a fala dele. Eu mostrei a eles e eles ficaram todos felizes porque estavam com muito medo de que Fernando Pessoa fosse atrair uma narrativa lenta, contemplativa, profundamente profunda. Eu sabia bem qual era o cinema que Pessoa estava a descrever para a Equifilme. Então, é preciso notar aqui que a Equifilme foi uma produtora idealizada por Fernando Pessoa, com logotipo, endereço, né, e tudo mais, e que foi recriada para que produzisse o Ídolo, o curta-metragem O Ídolo. Então, eu tenho mais uma vez um pouco a ideia de reforçar o fato de que o curta-metragem foi produzido de acordo com o cinema concebido por Pessoa, né? O fato de se tratar de uma narrativa que dialoga com o gênero policial poderia levar a crer que a tarefa seria mais fácil quando a gente pensa na cobrança de que o filme deveria ser comercial, né? Deveria ser pessoano, mas não muito, né? De alguma forma. Então, mas eu acredito que justamente por ser uma narrativa policial, a tarefa ela se tornou mais complicada, né? Porque uma narrativa policial, apesar de todos os desenvolvimentos ao longo dos anos e de todos os hibridismos, ainda é, ao final das contas, uma narrativa codificada, uma narrativa formulaica, num certo sentido, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho, muito brevemente, dos argumentos. São 3 os argumentos para filmes escritos por Pessoa que têm uma conexão mais clara com o gênero policial, né? O primeiro deles é Note for a Thriller or Film, que foi adaptado, né, em O Ídolo, para o cinema. O segundo é Note for a Silly Thriller or for a Film. E o terceiro, Half Plane of Play or Film,
né? Como observam Ferrari e Fischer, que são responsáveis pela edição Argumentos para Filmes de Pessoa, esses argumentos teriam sido escritos na década do cinema mudo, né, atentando que o primeiro filme sonoro da história do cinema, do Jazz Singer, é datado de 1927. Né? Então, quando lidos esses três argumentos, pessoa, mais conectados com o gênero policial, eles não trazem marcas, na minha opinião, não trazem marcas muito evidentes ou elementos imediatamente identificáveis como sendo pessoanos, né? O que há, sim, e eu acho que é um elemento que é transversal a esses argumentos, é o diálogo com a tradição das narrativas detetivescas do tipo Enigma ou whodunit, comumente associadas à chamada Golden Age of Detective Fiction, por exemplo, né? Então, eu chego mesmo a afirmar em determinado momento em que esses argumentos poderiam ter sido escritos por quaisquer escritores dessa mesma tradição, né? Como planos para narrativas policiais e detetivescas, né? Eu não acho que se dê ao acaso o fato de que é com essa mesma tradição que Pessoa dialoga ao escrever suas novelas policiais e também ao tecer considerações teóricas sobre o gênero no ensaio Detective Story, né? Então, quando lidos à luz das narrativas de mistério, do tipo Enigma, chama atenção nesses argumentos o uso de tópicos e procedimentos que, aos olhos de hoje, sobretudo, podem ser identificados como alguns dos clichês das narrativas do gênero policial, né? Por exemplo, um desses clichês é o uso de espaços fechados, em que se possam isolar vítimas e suspeitos, como é o caso do iate, em Note for a Thriller or Film, e que foi transformado em um transatlântico no filme O Ídolo. Depois a gente vai falar um pouco, esse é um detalhe, na verdade, é importante, né? Então, não menos recorrentes e não necessariamente quando se trata de um mistério que se passa em uma embarcação, são os objetos extremamente valiosos e raros, né, como pedras preciosas de um valor inestimável, e os ícones, como é o caso, né, de O Ídolo, que tipicamente carregam consigo um tipo de mistério, de um passado distante, de uma cultura percebida como exótica e não rara algum tipo de poder assim, ou maldição, né? Como é comum nesses três argumentos, no argumento em que se baseia o curta-metragem O Ídolo, detecta-se uma urgência em marcar certas decisões com absoluta clareza, né? Levando-nos a acreditar que, ao redigi-los, as decisões em relação à história e ao seu desenvolvimento haviam todas sido tomadas e que não haveria ou deveria haver concessões a esse respeito. Então, eu acredito que tudo seja muito orquestrado no argumento em que se baseia o ídolo, sobretudo para despistar o fato de que em relação ao número das caixas distribuídas com os ídolos, supostamente, em que uma contendo os ídolos, o ídolo, desculpe, né? Então, eu acho que as marcações a que me refiro constituem uma forma de articular meticulosamente os mecanismos de suspeita, controlando as informações que deveriam ser compartilhadas com o espectador e também entre as próprias personagens, né? Então, isso significa que Varela teria como tarefa adaptar para o cinema um argumento que se mostra refratário a alterações, ainda que à primeira vista ele pudesse parecer lacunar, um tanto confuso, né? Por uma questão de tempo, eu apresento aqui algumas observações sobre o ídolo, né? E não exatamente uma análise aprofundada do curta-metragem. Ao analisar essas alterações feitas por Varela e o impacto delas na economia da narrativa do curta-metragem, eu não tenho qualquer intenção de cobrar fidelidade em relação ao argumento original. Acho que isso não faz muito sentido, né? Eu acredito que não seja um pré-requisito conhecer, né, ser um estudioso da ficção policial do Fernando Pessoa para adaptar qualquer um desses argumentos, né? E muito menos eu pretendo sugerir que o filme deveria ter sido feito de uma certa maneira. Eu nem tenho competência para isso, né? Então, o objetivo dessas minhas observações é capturar a tensão que existe, que é muito presente na entrevista, né, com Varela, a tensão entre respeitar o argumento de Fernando Pessoa e alterar esse argumento para que o curta-metragem funcione dentro do projeto, né, de ser o primeiro filme de Fernando Pessoa. Então, essas tensões aqui me interessaram desde o início, né, desse projeto. Então, como eu penso, a estrutura narrativa de O Ídolo coloca como questão central e última a heteronímia, né?
é um elemento que, num plano mais amplo, justifica e determina os acontecimentos que acompanhamos no curta-metragem, bem como, no sentido último, as decisões do realizador. Eu acho que tudo gira em torno da questão da heteronímia no curta-metragem, né? Então, é preciso notar que a heteronímia não é uma questão presente no argumento original, ao menos como eu penso, né? Ao menos de forma evidente, pelo menos não, né? Quem teve a oportunidade aqui de assistir ao filme deve se lembrar que na primeira imagem de O Ídolo acompanham-se traços de uma caligrafia que, como o narrador em voice-over logo esclarece, constitui a redação de uma carta que daria início a uma história, agora eu cito, particularmente interessante pela forma como desenrola, pelas suas qualidades tão originalmente bizarras, que poderia mesmo tratar-se de um thriller ou de um filme, né? Sabe-se pela carta em processo de ser redigida que é de 1928, né? Enquanto somos informados, como parte dos créditos, de que se trata de um argumento de Fernando Pessoa. Ao centrar-se na questão da heteronímia, Varela, de forma consciente ou não, toma decisões que apontam para o que eu chamo de um desconfinamento do mistério, né? Então, eu tenho no argumento escrito por Pessoa um formato do confinamento, um tipo de locked room, mas que se passa numa embarcação, e eu acredito que o curta, né, e que as opções do Varela apontem para um desconfinamento desse mistério, né? Então, tendo em conta a economia de uma narrativa policial que se passa num ambiente confinado, né, como é o caso do argumento em que se baseia o Ídolo, é inevitável constatar que Varela nos transporta a diversos ambientes distintos, né, ao longo do conto, né? A mansão de Albert Soares, Sintra, Nova York, o Museu Metropolitan, Transatlântico, né? Então, ainda que a maioria dos eventos se passe dentro do Transatlântico, Varela desloca o centro do mistério para fora, né? O que corrobora essa hipótese minha é o fato de que a ideia de distribuir as caixas dos convidados no curta-metragem é de Albert Soares, né? Enquanto no argumento original de Pessoa, quem tem essa ideia é um milionário já dentro do iate, né? A própria decisão de substituir um iate por um transatlântico já sugere esse movimento de desconfinamento, né? Um iate é um espaço fisicamente mais restrito e com o número de possíveis vítimas e suspeitas bem mais limitado, né? Movimento esse também sugerido pela introdução de elementos locais, né? No caso, portugueses, a trama. Afinal, no curta-metragem, a língua falada é predominantemente o português, e parte da história se passa na casa de Albert Soares, em Sintra, né? Como eu acredito, a intenção de fazer com que o espectador se sentisse adentrar um espaço familiar vai muito além da informação explícita nos créditos de que se trata de um argumento de Fernando Pessoa, né? É inevitável constatar, como eu penso, à luz do argumento original de Pessoa, que a inventividade de Varela foi guiada pela necessidade de conferir um final inquestionavelmente pessoano a uma narrativa cujas marcas de autoria não eram assim tão notáveis, né? Em O Ídolo, o fato de a estátua ter ou não estado no navio, né, de não estar na caixa em que Mr. Souto pensava que estivesse, ou a constatação de que aquele que pensava enganar a todos no final é o enganado, não produzem o mesmo efeito de dissolução do mistério, né? E aqui eu preciso também dar um spoiler que, como é anunciado no final do argumento, escrito por Pessoa, revela-se que, ao final, que o milionário que ele nunca havia levado o ídolo a bordo, né? E que propusera ali um jogo entre seus convidados para se divertir, como quem testasse a honestidade dessas pessoas. O ídolo já havia sido transportado por um amigo do milionário, já havia sido entregue ao destinatário. Então, basicamente, a pessoa meio que desconstrói o mistério. Diz, ó, todos os raciocínios investidos nesse mistério, de alguma forma, são questionados, porque, na verdade, o mistério não houve, né? Então, eu sei que é um spoiler, mas eu preciso falar disso também, né? O ídolo, como eu penso, parece prever que a satisfação do espectador pode ser preenchida quando esse acompanhar com extrema atenção todos os detalhes de um enredo que tentou de todas as formas enganá-lo, na verdade, ainda que isso implique assistir ao filme mais de uma vez, né? É curioso que é como se o diretor tivesse em mente a possibilidade de o espectador assistir ao filme várias vezes. E acho que você mesmo toca nessa questão, né, Marcelo? E é curioso que, da perspectiva, eu sei que são coisas diferentes.
filme e narrativa policial. Mas da perspectiva de uma narrativa policial, um final que não é claro, que você precisa reler para entender, é uma evidência de que alguma coisa deu muito errado, de que não funcionou, né? Funciona no curta-metragem, mas não numa narrativa típica policial, né? Então, tendo como objetivo refletir sobre até que ponto Pedro Varela teria sido capaz de fazer justiça ao texto pessoano, Marcelo Melo, que chama atenção para o desejo de o realizador manipular, como em um jogo, a atenção do espectador, né? Então, nas palavras de Varela, né, ele vai dizer, deixar o espectador puzzled, né, confundido, um tanto embaralhado. Tudo que eu possa fazer para confundir o espectador, para mim é maravilhoso. Confundir com respeito, com inteligência, mas confundir, né? Quando se tem em conta as novelas policiais, a discussão teórica apresentada por Pessoa em Detective Story, e de uma perspectiva mais ampla, a tradição do gênero policial com a qual Pessoa dialoga, confundir com respeito e inteligência significa necessariamente fazê-lo a partir da regra fundamental de que todos os fatos do mistério devem ser compartilhados com o leitor, né? Essa é uma regra em que Pessoa insiste, né? E logo no início de Detective Story, ele vai dizer que, afirma-se que todos os fatos devem ser colocados diante do leitor para que as conclusões sejam construídas a partir desses fatos. Depois, um pouco mais adiante, vai haver uma insistência nessa questão. Colocar todos os fatos diante do leitor significa realmente colocar todos os fatos diante do leitor, ainda que o narrador possa velar de alguma forma a importância ou a ordem de alguns fatos, né? Então, essa é uma regra cujo descumprimento a pessoa considera inadmissível, né? Não se pode afirmar que confundir o espectador com respeito para Varela tem o mesmo sentido de confundir o leitor com respeito para a pessoa, né? No caso de Pessoa, não se trata propriamente de confundir, mas de apresentar todos os fatos, assim, todos eles, de modo que o espectador, que o leitor de preferência não possa chegar à conclusão do mistério antes do detetive, né? O que é bem diferente do que acontece em O Ídolo, onde nem sempre se pode estar certo de que fatos, na verdade, são esses, né? Efeito obtido, sobretudo, por um meticuloso trabalho de edição que não permite ao espectador ter certeza do que pôde ver, né? Trata-se de um procedimento que, apesar de funcionar no curta-metragem de Varela, para instigar, né, a curiosidade do espectador, poderia causar indignação ao leitor de gênero policial mais experiente, né? É curioso aqui que, espero ter tempo, qualquer coisa eu paro aqui, mas é curioso que muitos elementos utilizados por Varela na narrativa de O Ídolo poderiam ser responsáveis por um grande fiasco literário. Eles funcionam muito bem no curta-metragem de Varela, mas isso corrobora a tese de que o mistério no curta-metragem se encontra fora do navio, tem a ver com as identidades, né, do narrador, e não está ligado exatamente ao ídolo, né? Eu acho que eu vou dar uns exemplos, né? Por exemplo, no curta-metragem nós não sabemos exatamente quem são todos os convidados. Nós somos apresentados a alguns convidados, mas no momento do jantar, né, no momento em que as caixas contendo as caixas em que em uma delas haveria o ídolo, são distribuídas. Alguns nós não sabemos exatamente quem são. Depois, em determinado momento da narrativa, nós sabemos que há centenas de passageiros desse transatlântico, o que aumenta ainda o espectro de possíveis suspeitas e culpados, né? Em determinado momento, um personagem que é um jornalista francês parece ter descoberto, né, o plano do Mr. Soto, do milionário, mas a gente não sabe bem se descobriu ou não. Há uma morte, a inclusão da morte de um capitão, que não há no original, e essa morte não é investigação propriamente dessa morte, o que seria um problema numa narrativa policial, né? Há uma outra morte que é do Mr. que é o Williams, que é um investigador da parte do Mr. Soto. Existem momentos em que se abre um cofre, mas nós não sabemos exatamente se a caixa está ali ou não. Em outro momento, uma caixa é aberta, mas nós não sabemos exatamente se o ídolo está ali ou não, né? Então, isso, como eu repito, funciona muito bem no curta-metragem, né? Mas esse esconder os fatos do leitor, né? Brincar com isso, jogar, fazer com que ele tenha que reler, por exemplo, seria um problema seríssimo, seria uma receita de fiasco
que o Varela consegue subverter e transformar num bom filme, né? Ah, só para terminar, e prometo já rapidíssimo, né? O que acabei de apresentar são exemplos de como o ídolo afasta-se do modo como a pessoa define uma história policial, bem como das regras que o autor põe em prática em suas novelas policiais. Para a pessoa, como deixa claro no ensaio Detective Story, uma história policial constitui um exercício fundamentalmente intelectual, centrado nos raciocínios do investigador decifrador, né? Em outros termos, uma história de mistério cujo principal propósito não se encontra no mistério propriamente dito, mas na sua investigação, né? Isso implica que o curta-metragem de Varela, utilizando-me aqui do mesmo rigor com que Pessoa se expressa em Detective Story, deva ser encarado como um exercício de imaginação, né? Ou melhor, uma história de mistério cujo propósito reside no próprio mistério, né? Isso não implica julgar filme e argumento de acordo com os mesmos parâmetros, mas simplesmente tratar de algumas implicações das opções feitas por Varela. Amém? É isso que eu tinha para dizer. Eu peço desculpas. Eu ia, na verdade, ler, fazer uma síntese do argumento e acabei não fazendo, me perdi ao explicar determinadas partes. Eu peço desculpas por isso. Tranquilo, Marcelo, eu acho que foi bastante claro e muito interessante te ouvir. Em relação ao tempo, nós estamos tranquilos. Bom, tem muita coisa para a gente comentar, eu acho, mas uma coisa que eu queria começar falando, eu acho que assim a crítica que tratou desse argumento, desse filme, dentro da qual eu me incluo, tem a tendência a projetar muita coisa do Pessoa, né? No filme, obviamente, mas também no argumento, de tentar enxergar ali coisas que têm relação com a heteronímia, com o universo pessoano extra-policial, né? Fora da esfera do policial. Mas você acha que isso, quer dizer, se a gente lesse o argumento sem saber que era do Pessoa, não teria ali nenhum elemento pessoano que salta aos olhos? Você poderia Não comentar um seria, pouco sobre isso? desculpa, acho que não seria muito arriscado fazer essa afirmação, né? O fato, né, quando eu digo que não sou um especialista em Fernando Pessoa, eu não estou exatamente me colocando numa posição inferior. Eu acho que assim, eu corro o risco, eu sou mais vulnerável, eu corro o risco de dizer coisas imprecisas. Eu posso pensar que eu estou descobrindo a roda quando alguém já disse isso antes, mas eu acho que isso se ajusta e se corrige no processo de investigação, né? Então, talvez eu tenha lido, talvez esse exercício de ler os argumentos sem que Fernando Pessoa tivesse ali com a marca, né, da autoria, talvez tenha vindo um pouco do fato de um exercício de quem se aproximou da obra de Fernando Pessoa por meio da literatura policial e da teoria da literatura policial. Foi um exercício que eu fiz, intelectual, simplesmente. Mas eu acredito que não tenha marcas de Pessoa. Eu acho que é muito fácil projetar. Pessoa está praticamente no imaginário coletivo, né? Então, é muito fácil projetar essas relações, mas eu acho que essas marcas não são evidentes. Agora, quando se leem esses argumentos a partir dos interesses de Pessoa pela literatura policial que ele praticava, as marcas aparecem, né? Aí é que as marcas se tornam claras. Honestamente falando, os argumentos fora desse contexto me parecem muito banais, muito bobos. Eu sei que tem o silly no nome de alguns, mas é quase que impossível não levar o silly num sentido literal. São tolos, né? Mas eu acho que isso é um pouco fachada, né? Que a partir do momento em que se enquadram esses argumentos numa discussão maior, né, sobre o que seria literatura policial para a pessoa, acho que eles ganham outro sentido, na verdade, né? Eu não entendi a palavra sele, não entendi. Oi? Eu não entendi uma palavra que você falou. Qual? Sele. Silly, Ah, tá. Marcelo? Ah, não, perdão, entendi. Quando a partir do momento que você lê. Tá, eu sei ler. Tá, não, perdão. Brasileirismo. Sim, sim. É, legal. E por falar em brasileirismo, eu me lembrei de uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que o filme tem legendas. O filme é falado em português de Portugal e em inglês, e ele tem legendas pensadas para o público brasileiro, uma espécie de transcrição, tá? Então vão lá nas configurações que vocês acham, no YouTube. E o Marcelo falou sobre o Detective Story, que é um ensaio do próprio Pessoa sobre o gênero policial, sobre o qual o Gianluca já trabalhou também, né? Talvez possa falar mais alguma coisa.
Bacana. Marcelo, você poderia talvez falar um pouco sobre o interesse do Pessoa pelo gênero policial e como que os argumentos se inserem dentro desse interesse? Os argumentos são representativos da escrita policial do Pessoa? Ah, eu só queria observar, Marcelo, que o João Luca Miralles não só estudou o Detective Story, como ele propõe uma edição filológica em que esse ensaio seria dividido em duas partes diferentes e com datas diferentes. Também é um trabalho assim, super detalhado, né? Sim. E então, assim, assim, hoje já é conhecido assim, o interesse de Pessoa pelo gênero policial. Ele era um leitor, um apreciador, né? E eu considero difícil dizer que a literatura policial praticada por Pessoa seja secundária, né, ou então periférica em relação à obra do autor. Como eu penso, e isso fica mais claro no artigo, eu acho que o cinema, esses argumentos ligados ao gênero policial e a literatura praticada por pessoas tem o mesmo objetivo, no fundo, né? Eu acho que o que torna argumentos e narrativas tão distintos é que Pessoa explora questões que são comuns, mas tirando o máximo de proveito de cada uma das linguagens, né? Eu tenho a linguagem, tenho a literatura de um lado e tenho o cinema do outro. Por exemplo, eu acho que tanto nos argumentos como nos filmes, a questão que interessa a pessoa é representar os raciocínios, né? No caso das narrativas policiais, é transformar o enredo nos próprios raciocínios, o enredo se transforma nos raciocínios. Quando eu tenho, por exemplo, os argumentos para filmes, eu não tenho um investigador necessariamente, né? Eu acho que a questão de explorar os raciocínios e chegar próximo a algo que seria um raciocínio abstrato, ela acontece nos filmes também, mas ali é o espectador que faz parte da experiência, né? Então são elementos diferentes, são linguagens diferentes, mas em todas elas eu acho que a pessoa explora questões comuns. Uma dessas questões seria esse tal de raciocínio abstrato. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. É bastante mais complexo, mas vou tentar reduzir, né? Pode falar, claro, temos tempo. O que é muito comum, por exemplo, nas narrativas do Quaresma, particularmente. Raciocínio abstrato é aquele raciocínio, né, cujo encadeamento e cuja beleza se sustentam e sobrevivem independentemente do crime ou do mistério a ser investigado, né? Então, é um raciocínio, o brilhantismo dos raciocínios de Quaresma não dependem especificamente de um caso em que ele esteja investigando, né? O que acontece, por exemplo, nesses argumentos mais ligados ao policial, o espectador ele é estimulado, né, a concatenar e a criar teorias e desenvolver um certo raciocínio para, no final das contas, você raciocinou, mas, na verdade, o mistério nem aconteceu, né? O que eu acredito, assim, de uma forma muito simples, é que pessoas, ele faz com que o espectador concatene esses raciocínios e teça esses raciocínios, mas, no final, ele tira o esqueleto do raciocínio. Tipo, não teve ídolo, o ídolo já tinha sido transportado, mas a questão é o que fazer com esse raciocínio construído, né? E a gente pode aí criar hipóteses. É como se o espectador fosse levado a se confrontar com esses raciocínios, por que ele foi iludido, né? Como ele foi iludido. Existem várias possibilidades de interpretar, mas eu acho que, no fundo, as intenções são muito parecidas, se não as mesmas, né? Eu acho que é um pouco... a superfície parecem coisas completamente distantes, né? Mas o que eu tento, e é lógico que é uma tentativa, é simplesmente uma possibilidade, é aproximar como parte de um mesmo projeto. Eu acredito, né, assim como a Ana Maria Freitas, que essa ideia de produzir uma literatura popular de qualidade mais alta, que é clara, né, nas novelas policiais, particularmente da série Quaresma, ela também faz parte desse projeto cinematográfico, produzir um tipo de filme popular, mas que seja de outra qualidade, né? Agora, tem uma outra questão que se coloca, por exemplo, quando a gente pensa nas novelas policiais do Quaresma, é muito difícil imaginar, por exemplo, eu como leitor, eu detesto essas novelas, acho insuportáveis. É, Sampaio já disse que são pedantes, enfim, eu concordo bastante com ela, e nunca fariam sucesso, né? Como tantas narrativas policiais façam hoje. Eu acho que isso não seja uma evidência de qualquer falta de talento do Fernando Pessoa. Eu acho que é exatamente o contrário. Significa que, em seu experimentalismo, ele chegou muito perto do que ele queria, ou seja, que é radicalizar procedimentos que já existiam,
sem tentar criar procedimentos novos, transformar tudo, na verdade, tudo se resume aos raciocínios do Quaresma. E isso coloca o leitor numa posição desconfortável, né? Então, essa reação minha e de muitas pessoas, de muitos leitores, não é gratuita. As narrativas são construídas para nós simplesmente observarmos, né, todo o brilhantismo do Quaresma, sem qualquer convite para que participemos sequer do processo de resolver essas novelas. Então, elas colocam, né? Então, elas colocam um lugar, repensam o lugar do leitor e no cinema repensam o lugar do espectador, né? Eu até brinco um pouco no artigo sobre o ídolo. Existe cinema de autor, cinema de personagem. Eu penso um pouco, esse seria um cinema de espectador, né? Tá tudo ali para mim, né? Enfim. Legal, Nem sei, muito nem sei interessante. se eu respondi exatamente aquilo que você me perguntou, Marcelo. Fui meio que, Tudo né? bem. É, eu escrevi dois textos sobre esse filme que estão na revista Metamorfose da UFRJ. Os links estão lá no site também, se vocês quiserem consultar. É, e, bom, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava trabalhando sobre esse filme foi um aspecto do qual você falou, a possibilidade de ver várias vezes o filme, né? O filme, acho que a gente não falou disso, ele foi filmado durante a pandemia e ele foi lançado durante a pandemia no YouTube, né? Então, assim, se fosse um curta passando no cinema, não teria possibilidade de você comprar outro ingresso. Teria, né? Mas, enfim, as pessoas não iam ficar comprando vários ingressos para rever várias vezes. Mas eu achei muito interessante do seu texto, da sua fala, essa diferença entre as linguagens, né? O que na literatura seria inadmissível, que é obrigar o leitor a reler, no curta-metragem, nesse formato específico, né, do YouTube, faz total sentido, porque você vê o filme pela segunda vez e aí tem várias cenas em que você fala, né, e tal. Nesse texto que eu falei da Metamorfose, da revista Metamorfoses, eu faço uma lista, né, de elementos que para o espectador ficar ligado ali, porque eles revelam coisas, né? Mas, assim, você falou do Quaresma e de como, assim, o Quaresma, o personagem raciocina, né? Para quem não conhece, né, o Quaresma é um personagem, é um detetive, um personagem de um detetive criado pelo Pessoa, né? E o Quaresma raciocina muito, e o leitor lê o raciocínio dele, mas o que eu extraio da sua fala é que o leitor não raciocina junto com o Quaresma, né? Enquanto que no filme você acha que funciona melhor isso? Quer dizer, o espectador está, de fato, ajudando a decifrar o mistério ou não? Então, essa é uma questão um pouco mais complexa, porque como o mistério, como eu penso, ele é desviado para a questão da heteronímia, quem seriam esses múltiplos eus, de quem está articulando toda, né, toda a distribuição dos ídolos, é aí que o filme leva a pensar, né? Leva a construir um certo raciocínio, uma certa suspeita. As questões em torno do ídolo são muito mirabolantes no curta-metragem. Eu acho que elas não são articuladas de uma forma a que nós, como espectadores, possamos unir os pontos e chegar a alguma conclusão. Acho que, como você mesmo diz, é feito para nos confundir, né? E eu confesso, assim, como a primeira vez que eu vi o curta-metragem, e isso assim, eu tentei uma experiência um pouco mais solta, mais aberta, mas me senti completamente ofendido, quando eu não podia ver exatamente o que estava dentro de uma caixa. Ofendido e indignado, né? Como é que pode não mostrar aquilo? Como é que pode me deixar na dúvida, né? Então, isso provoca muito um leitor mais, assim, mais típico de narrativa policial. Então, tem um tom provocador também nesse curta-metragem, né? Não foi muito confortável para mim ver, né? Eu entendi, analisando o porquê de tudo aquilo, mas eu fiquei indignadíssimo, assim, como é que não me apresentam todos os fatos, né? Todos os detalhes, né? Enfim. Interessante, né? O espectador se sente meio feito de bobo, né? Pelo menos, eu não posso dizer assim por todos, mas eu me senti assim, feito de bobo. Então, esse Sim, respeito, danar com respeito de que o Varela trata, não foi o que eu senti como espectador. legal. Talvez porque eu tivesse outras expectativas, entende? Pensando um pouco na, na tradição das narrativas policiais, das fórmulas, né, que foram discutidas ao eu tinha simplesmente outras expectativas, né, em relação ao ídolo.
Mas falando dessas fórmulas, bom, você já disse que acha que o Pessoa não é exatamente o mais habilidoso, né, no gênero, na escrita do gênero policial, mas ele conhecia muito bem esse gênero e usou alguns lugares comuns, né, do gênero policial dos argumentos e da escrita, né? Você poderia comentar um pouco sobre o argumento e sobre o filme? O que que aparece ali que é típico do gênero policial? O ambiente confinado, o que mais? Marcelo, eu não acho que o Pessoa não seja habilidoso, é o contrário. É, ele pode parecer não habilidoso quando se pensa no apelo que essas narrativas têm, assim, ao grande público, né, que são muito Tá. chatas, muito entediantes. Mas eu acho que o talento está justamente em construir narrativas que provoquem isso. Então, eu acho ele muito habilidoso. A palavra assim, habilidoso, implica que a pessoa quisesse seguir as regras que estavam estabelecidas ou então sendo estabelecidas e que ele tivesse competência em seguir essas regras. Eu acho que a questão não é tanto ser habilidoso, é conhecer muito, né, o gênero policial e se posicionar em relação a ele, né? Esses clichês também, eu digo, podem ser percebidos como clichês, sobretudo hoje, mas eu não acho que sejam meros clichês, né? Eu tenho um espaço confinado, tenho a questão do ídolo, tenho todos os twists, mas esse final, né? Por exemplo, o final, tudo bem, vocês pensaram, mas o mistério não aconteceu. Esse final não tem nada de clichê. Na verdade, pensando um pouco com os olhos da época, esse final também seria um crime, literalmente falando. Assim, ele é um desrespeito total em relação ao leitor, ao espectador, em relação às normas e aos mandamentos da ficção policial, né? Dizer que você perdeu todo aquele tempo, na verdade, por uma coisa que não houve, é uma afronta. Então, assim, por trás dessa aparência do que pode ser percebido como clichê, sobretudo hoje, né? Essa coisa dos mistérios marítimos, assim, hoje está completamente desgastada, tem séries, tem de tudo, né? Mas no momento em que a pessoa escreveu esses argumentos, ainda era uma questão, assim, relativamente nova, né? Essa é uma outra questão também, eu não sei se estou fugindo outra vez, Marcelo, mas essa é uma questão, o que é clichê e o que não é uma questão complicada quando se trata de um tipo de narrativa que é formulaica, na verdade. Então, o que é clichê dentro de uma narrativa formulaica e cheia de códigos, né? O que é clichê em determinada época pode não ser clichê em outro momento, né? Isso vai depender muito e, por exemplo, esse tipo de narrativa que já foi percebido como desgastado e completamente, né, overused, seria esse mistério do tipo Agatha Christie, né, mais tradicional, o tal do whodunit, né? Mas os tempos passaram, né? As pessoas começaram a revisitar esses mistérios, a perceber que por trás do rótulo, né, Golden Age of Crime Fiction, que é uma construção, havia diversidade, havia aqueles que também quebravam as regras, entre eles a própria Agatha Christie. Então, essa percepção desse formato whodunit também mudou ao longo dos anos. Tanto é que há uns anos agora teve um revival desse formato, né? Muitos autores novos voltando a escrever mistérios. Então, o que é clichê, o que é desgastado, o que é lugar comum, é complicadíssimo quando se trata de uma narrativa formulaica. Ela funciona porque os clichês estão ali, né? De uma certa forma. Né? Isso. Legal. Temos perguntas, comentários, talvez o Gianluca ou os outros debatedores querem comentar algo? Não? Não, só é claro que Hum, e quero cumprimentar o Marcelo, que vejo que conhece dos seus artigos na Pessoa Plural e que hum, li com muito interesse, mas julgo que este não é a ocasião certa, haveria muito a discutir, pá, sim, temos pontos de vista ligeiramente diferentes e que levavam a uma certa discussão, que têm a ver também com os próprios textos que nós analisarmos, porque estamos a falar, no caso das novelas policiais, de textos que nunca chegaram a ser publicados pelo próprio Pessoa. E este é um aspecto bastante relevante, porque ah, chegar a determinadas conclusões com base naquilo que a pessoa escreveu, mas não publicou, ah,
não é tão imediato. Eu dou o exemplo dos textos ensaísticos. Quem tenha lido ou tenha folheado o volume Apreciações Literárias da Pauli, não é? Encontra uma data de textos fragmentários, às vezes, frases desligadas, etc. E tudo. Acontece que a pessoa publicou vários textos em vida críticos. E os textos que nós lemos, publicamos, são textos perfeitos, entre aspas, como ele queria, isto é, princípio composition, como diz no Aristóteles, princípio, meio e fim, concisão também, não é? Se nós tivéssemos só os papéis que estão no espólio dos ensaios, não poderíamos minimamente imaginar o que teriam sido as publicações. Portanto, eu julgo que tem que ter sempre em consideração este aspecto. Mas pronto, isto é uma discussão um bocadinho mais complexa que noutra ocasião poderá ser desenvolvida. E sim, Gianluca, eu só queria observar que eu concordo em parte com você, mas eu também concordo que, por exemplo, ao analisar essas novelas, além de não terem sido publicadas, muitas não estão concluídas, né, no sentido. Então, ao analisar essas novelas policiais, eu tentei não conferir uma chave de leitura que pudesse resolvê-las, tentei não preencher lacunas, né? E tentei criar uma espécie de um sistema de leitura entre elas em que o leitor teria participação, né? Eu sei que não foram publicadas, mas eu acho que também eu posso lançar uma hipótese sobre isso, né? Eu posso arriscar tendo em conta que é uma leitura, né? É uma leitura dessas novelas. Mas enfim, a Não, gente pode não, conversar mais sobre isso. Eu também não, mas poderia isto também ter é, uma conversa longa com o Marcelo, porque nós temos opiniões divergentes também, né? Isso não significa relativamente nada, são simplesmente opiniões exato, não, é só diferentes. uma posição É, diferente. isso. Eu acho saudável que isso aconteça, inclusive, né? Enfim. É. Ótimo, muito interessante ouvir esse ping-pong entre vocês Hum. e participar dele também. Ótimo, muito obrigado, Marcelo. E então vamos passar ao terceiro e último filme do qual a gente vai falar aqui hoje, que é Boca do Inferno, do Luiz Porto. E antes de passar a palavra para o Gianluca, eu gostaria, nesse caso específico, de contextualizar um pouco a história, porque é uma história muito maluca, muito complicada, então eu acho que vale a pena explicar o que é essa história, né, do Boca do Inferno, porque é uma história real. O Fernando Pessoa conheceu o Aleister Crowley, né, que era um mago, uma personalidade muito polêmica, né, que se autodenominava Besta 666 e que se tornou uma personalidade muito importante na sua época e depois, né, foi idolatrado aí por vários músicos, né, pelos Beatles. Na capa do Sgt. Peppers aparece a cara do Aleister Crowley. E no Brasil, o Raul Seixas, né, fala também sobre ele. Hoje em dia, várias bandas de metal pesado, satanista, idolatram aí o Aleister Crowley. Então, é uma personalidade importante que conhece outra pessoa muito importante, né, da sua geração, que foi o Fernando Pessoa. O contato entre eles começa dessa forma. O Fernando Pessoa lê um livro do Aleister Crowley em que tem um horóscopo do próprio Crowley. E ele encontra um erro. Ele era muito bom de astrologia, né? Ele encontra um erro e escreve para o Crowley. E aí eles começam a trocar cartas e, muito rapidamente, logo no começo, né, dessa troca de cartas, o Crowley decide ir a Lisboa, acompanhado da namorada dele de então, né, que era Honey Jager, e, de fato, os dois vão, o pessoal vai esperá-los, né, na chegada do navio. E acontece uma coisa muito comentada na época, que é o suicídio forjado. Então, o Fernando Pessoa vai ajudar o Crowley a forjar o próprio suicídio, num local conhecido como Boca do Inferno. É uma falésia, né, que tem ali nos arredores, de Lisboa, onde supostamente os corpos são tragados e não são encontrados depois, né? Então, por isso explicaria por que que o corpo do Crowley não apareceu, né? Tá, então a história é essa, e o Pessoa
decide escrever um romance policial, uma novela policiária, como ele chama, né? Sobre essa história, em inglês, e lançar. Então, assim, realidade e ficção se misturam, né? E tanto o episódio histórico em si, quanto essa novela policiária, serviram de inspiração para esse filme. Eu acho importante mencionar que esse não é o primeiro filme que adapta essa história, né? Tem poucos anos antes tem um filme que não foi lançado sobre essa história. E em 1989 o José Pina dirigiu O Mistério da Boca do Inferno, que é um filme também inspirado nessa mesma história, tá? No canal do YouTube do José Pina vocês encontram trechos desse filme, tá? O Mistério da Boca do Inferno. Bom, então eu gostaria agora de chamar o Gianluca para conversar com a gente sobre o filme Boca do Inferno, dirigido pelo Luiz Porto. Bom, Gianluca Miralha é investigador do CLEPUL, da Universidade de Lisboa, publicou vários artigos no âmbito dos estudos pessoanos, inclusive também na revista Pessoa Plural. Entre os temas de investigação do Gianluca estão o futurismo e os textos de reflexão do Fernando Pessoa sobre o gênero policial. E o Gianluca atua também como editor. Bom, Gianluca, por favor, você pode falar um pouco sobre o filme e também sobre o seu artigo? Qual é a abordagem que você escolheu para esse texto? A palavra Sim. está com... Eu queria, antes de mais, agradecer o Marcelo e ao Jerónimo o convite que me foi feito na altura para participar na revista e agora neste encontro. Mas na altura, eu vou contar mais ou menos como nasceu este artigo. Recebi este convite, tive a possibilidade de ver o filme, que não conhecia, até um filme que teve pouca difusão, e foi para mim uma oportunidade, além de ser um filme, eu não sei se as pessoas que estão a ouvir já ouviram, mas eu aconselho realmente a visão, porque é um filme muito bem feito e muito interessante, mas foi para mim uma oportunidade de analisar, examinar melhor uma série de documentos do Fernando Pessoa e relacionados com a vida do Fernando Pessoa, justamente relativos a este episódio da, da estadia do Crowley em Portugal e de tudo aquilo que aconteceu. É evidente que já o título do meu artigo dá uma ideia, enfim, que se chama Boca do Inferno, adaptação cinematográfica da novela policial que Fernando Pessoa não escreveu. É um título ambíguo. Há uma certa ambiguidade, porque este não escreveu pode ser lido no sentido de não chegou a concluir, a acabar, ou uma interpretação um bocadinho mais radical, que essa história que nós estamos a ver não é a que o Fernando Pessoa escreveu. E realmente, quando, portanto, depois de ter visto pela primeira vez o filme, retomei o contacto com o romance, ou a novela policial que a pessoa tinha escrito, quer na edição que utilizaram para o filme, que era o do sobrinho neto do Fernando Pessoa, o Rosa, não é? Encontro Magic, quer depois a edição do Stephen Dix, que é uma edição que saiu na coleção Pessoa, dirigida pelo Jerónimo Pizarro, na Tinta da China, e que é uma edição crítica, digamos, desses textos. Tem que se dizer que o filme do Luís Porto tem como base quer o romance, a novela, se quisermos, quer
toda a documentação relativa ao encontro entre Crowley e Pessoa. E quando vemos o filme, reparamos imediatamente que há duas partes distintas. Isto é, no começo nós temos a imagem da boca do inferno e do Crowley, e depois a imagem sucessiva, a história começa com o detetive, esse detetive inglês, que começa a escrever à máquina o texto. E uma voz em off, não é? Que narra a história dessa investigação. Aliás, a primeira frase é mesmo literalmente tirada dos textos de Pessoa. Depois, na continuação, isto é, quando acompanhamos o detetive pelas ruas de Lisboa até chegar ao Café Arcada, hoje em dia conhecido como Martinho de Arcada, estamos ainda, como escrevo no artigo, no âmbito da adaptação da novela policial. E, aliás, nesta cena, é uma cena muito bem construída, em que nós temos outras personagens, o Gustavo Ferreira Gomes, e depois os próprios espectadores que vão lendo essa reportagem sensacionalista, não é? Que tinha saído no Jornal Notícias Ilustrado, que é, digamos, a peça O Mistério da Boca do Inferno, a mistificação que tinha sido criada, e até esse momento, digamos, estamos ainda naquilo que pode ser uma transposição quase linear, embora um bocadinho livre, da novela policial. O que marca o afastamento entre a novela e o filme é o momento em que nós vemos o detetive que vai ter ao Café Arcada para falar com Fernando Pessoa, com a personagem Fernando Pessoa. E a partir deste momento, o que nós assistimos, o que o espectador assiste no filme, é a reconstrução, através de uma série de flashbacks, enquanto há um diálogo entre o detetive e o Fernando Pessoa, e perante as perguntas do Fernando Pessoa, do detetive, o Fernando Pessoa relembra o encontro com Crowley, a chegada de Crowley, os momentos passados com Hanni, com essa rapariga, e no fim também com o Crowley, o momento em que os dois decidem encenar o suicídio. Isto é, nessa segunda parte do filme, o que Boca do Inferno conta é o que aconteceu. Isto é, como foi feita esta mistificação. E, embora o detetive não seja completamente convencido disso. Qual é a diferença? Portanto, na realidade, a novela policial de Fernando Pessoa é algo diferente. Isto é, Fernando Pessoa cria primeiro a mistificação, a reportagem, o mistério, o suicídio que não existe, este mistério, e depois pensa escrever um romance que deveria ser a explicação do mistério que ele próprio criou. E uma interpretação cabal completa. Eu lembro-me, há um ditado em italiano, que eu não sei se é também em português, que é Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.
Isto é, o diabo faz a estampa, faz as panelas, mas não as tampas, não é? Não os testes. O Pessoa tentou fazer as duas coisas, portanto, primeiro esta mistificação e depois criar. Agora, há um elemento ao qual chamo a atenção, é que nós temos histórias diferentes a partir de um certo momento do filme, mas nessa segunda parte há umas frases do Fernando Pessoa que responde às perguntas do detetive que realmente são tiradas de umas páginas, de uns textos que integram a novela policial. E aí eu tive, pronto, quem terá depois o interesse em ler o meu artigo, eu também comecei uma espécie de investigação para tentar perceber este elemento, enfim, que era um bocadinho estranho. E através das cartas que nós temos, portanto, as cartas que o Pessoa escreveu, que trocou com uns colaboradores do Aleister Crowley, mas na realidade com o conhecimento do Crowley, nós podemos reconstituir, sobretudo ao longo do mês de outubro, o making-of, digamos, desta novela policial. E até que, eu não me queria enganar, mas acho que, sim, até o fim de outubro, em que o Pessoa escreve e comunica que já tem o texto praticamente pronto, já está idealizado, depois, no mês de novembro, pura e simplesmente desaparece, não escreve mais cartas, não responde a ninguém. Em dezembro, reaparece com uma carta muito importante, carta de 3 de dezembro, que eu pus como anexo, porque é muito importante esta carta. Isto é, nesta carta, ele pede desculpa por não ter dado mais notícias e diz também que, afinal, portanto, o facto de ter estado doente teve uma vantagem em relação ao texto que eu queria escrever. Uma vantagem porque realmente esta meditação forçada, como ele diz, deu-lhe a possibilidade de ver que o plano não era o melhor. E a seguir, depois de dizer como devia ser este romance, nós temos aí a sinopse da história. Isto é muito importante, como eu digo, para quem está interessado neste aspecto, é ler este anexo e toda a explicação que eu dou, porque normalmente quem se ocupou desse romance fala sempre, enfim, que a pessoa começou, mas depois se cansou, depois por várias razões deixou de lado os romances, portanto, não se apercebendo, como eu depois demonstro, que na realidade nós podemos encontrar 3 fases de escrita da novela policial. E o que é fundamental para mim, nesse caso, é quando nós lemos a sinopse, etc., e todas as informações que ele tinha dado antes acerca da novela, nunca o Pessoa fala do encontro entre o detetive e a personagem de Fernando Pessoa. Ou seja, na primeira redação, a personagem de Fernando Pessoa já lá está, mas vista só do exterior, portanto, o detetive, e nunca se encontram. Nunca se encontram porque o detetive nunca põe os pés no Café Arcada. Consegue informações através do informador. E ainda por cima, nós temos os planos da novela policial
E em nenhum desses planos, que são vários, 4 ou 5, temos este famoso capítulo que se chama Study in Complexity. Isto é a prova que até dezembro, e mais à frente, este capítulo não existia. O que acontece? Este capítulo, a certa altura, aparece realmente e é o resultado de uma terceira fase da escrita. Porque outro motivo também que é normalmente dado, e isso aparece também no filme, que afinal, no filme é uma das razões, portanto, do Pessoa abandonar, digamos, pôr a novela na arca, o facto do Crowley ter reaparecido em Berlim com a exposição. Na realidade, o Pessoa tem noção disso e, numa carta que ele escreve, até diz que, afinal, essa não é uma má notícia, porque a novela poderia ser, ele utiliza uma expressão, acho que é em inglês topical, mas digamos, relevante, portanto, já não seria relevante pelo pior sentido, isto é, o facto de ser uma coisa sensacional, etc., mas pelo melhor sentido. Este diálogo, para concluir, digamos, depois quem tiver interesse, eu espero que leia, porque as coisas são um bocadinho mais complexas, etc. Portanto, o que para mim foi muito interessante na adaptação, no filme, no argumento, é que, na realidade, nesse diálogo é que nós encontramos algo de verdadeiramente pessoal. Isto é, toda a novela, toda a tentativa que a pessoa tinha feito antes de escrever uma novela no estilo do Croft, que era um dos autores mais conhecidos, ou do Freeman da altura, tinha sido um esforço notável, mas, a meu ver, portanto, afastado, como dizia antes o Marcelo, dos argumentos, isto é, poderia ter sido escrito por outro bom escritor de policiais. Aquele capítulo, não, aquele, quanto a mim, é o regresso do Pessoa ao seu policial mais autêntico. E, realmente, o Fernando Pessoa, nessas páginas, desempenha mais ou menos o papel do Quaresma. E é justamente a capacidade, não sei, pronto, a intuição do Luís Porto e do Jaime Monsanto de ir buscar exatamente este elemento e tornar o elemento fulcral. Portanto, embora se tenham afastado totalmente da história, como tinha sido redigida na primeira versão, a verdade é que o próprio Pessoa, a certa altura, numa terceira fase da redação, pensou dar outro rumo a esta novela. Claro que não conseguiu dar este rumo, mantê-lo, mas reparem que pelos documentos que eu mostro, estamos a falar, portanto, até um ano ou mais depois dos acontecimentos. Portanto, não é verdade que a pessoa se cansou tão cedo deste romance e, sobretudo, não pelas razões de ele ter problemas com o Crowley e outros, que este é outro, digamos, fantasia que poderíamos falar mais à frente. E, portanto, este aspecto é para mim o aspecto marcante do trabalho do Luís Porto. E, claro, uma vez que eles fizeram depois esta escolha, digamos, esta possibilidade que existia, mas que eles desenvolveram livremente, e ainda bem. É por isso, como eu disse, o romance policial que a novela policial que o Fernando Pessoa não escreveu, mas que Luís Porto realizou.
E creio que realmente, por esse motivo, é um filme brilhante. A partir daí, depois há o que mais chama a atenção, a questão, como disse, da recriação, da reconstituição desses momentos, em particular com a jovem Hani, e depois também o encontro com Crowley. Outra coisa que eu acho relevante na abordagem do Luís Porto e do Jaime Monsanto é que eu estava à espera, antes de ver o filme, que, como sempre acontece em quem aborda este encontro entre a pessoa e o Crowley, lá aparecesse a astrologia, a magia, o ocultismo, as iniciações com perversões e outras coisas, etc. E realmente tudo isso pronto, eles seguiram outro rumo. Eu não sei também, pode ter havido várias razões. Eu nunca falei diretamente acerca disso com o Luís Porto, mas um dia é de perguntar, porque, é claro, como tive acesso, graças a ele também, a alguns materiais que antecederam, não é? E o próprio argumento passou por várias alterações, portanto, houve vários motivos que os levaram, mas julgo que o resultado final é realmente brilhante. E penso, pronto, se alguém tem alguma pergunta, se posso responder. Legal, muito obrigado, Gianluca. Perguntas, comentários aí do chat. Gianluca, o Crowley, que é mostrado no filme, é um sujeito um pouco pesado, um pouco grosseiro, vulgar, né? Você acha que é. Não vou dizer se o Crowley de verdade era assim, mas a percepção que o Pessoa teve dele, será que foi mais ou menos essa mesmo? Ah, eu acho que o que normalmente se lê acerca desse encontro, eu creio que dá muita relevância ao aspecto, como eu disse, do ocultismo. Ah, e é verdade que havia este elemento que aproximava os dois, mas o Crowley era muito mais do que isso, sabíamos. Portanto, foi um escritor, na juventude poeta, uh, e uma pessoa particularmente culta. Entre outras coisas, também foi tradutor de Baudelaire, de pequenos poemas em prosas. Portanto, quer dizer, é uma personagem muito complexa. E, claro, é evidente que havia uma diferença enorme na maneira de viver do Crowley e do Pessoa. Mas isto, para mim, pelo menos, lendo sobretudo as cartas que nós lemos, que o Pessoa escreveu para o Crowley, e esta mistificação e depois essa história da novela policial, eu julgo que é evidente uma certa cumplicidade. E para isso, aliás, eu queria relembrar, tinha apontado aqui, das cartas, há uma carta de 10 de fevereiro, não é? Quando o Pessoa pede desculpa, não é? Eu leio a tradução em português, não é? Carissime frater, algum tempo que nenhumas notícias minhas gotejam até Berlim, por entre os dedos da sorte. Ela mantém-nos bem fechados por vezes. Tem sido muito avara comigo ultimamente. Não, doença não é explicação, a não ser que seja um ermo doente, uma mente esquecida. Nesses últimos meses, parece ter estado adormecido algures no interior de mim mesmo e gostaria de saber de onde me vem isso. E mais ainda, uma carta que é, logo a seguir, o texto 91 na edição da Tinta da China,
onde encontramos um outro comentário do Pessoa. Só ver. Sim, em que ele diz, a certa altura, a verdade é que para algumas dessas omissões não tenho desculpas exteriores a mim próprio. Nestes últimos meses, já na sombra desses aspectos de relevo, tenho vivido uma vida de indolente intensidade, mentalmente algo como um redemoinho, que é uma forma rápida de não andar para a frente. E esta carta também acaba, é uma das últimas cartas, não é? O Pessoa escreve: escreva-me sempre que possa, sabe como fico sempre feliz de saber notícias suas. Pronto, esta maneira de Pessoa, enfim, confidenciar e falar da sua maneira de ser nesse período, parece-me que indica realmente um relacionamento de uma certa cumplicidade, intimidade que se criou nos poucos dias em que se encontraram. E acerca disso, eu estava a falar a bocado desse período, porque é evidente que a pessoa viveu estes meses intensamente, em particular naquele mês de outubro, depois da mistificação do Mistério da Boca do Inferno, quando começa a escrever a novela e vai acompanhando o Mistério, etc., nós temos realmente, como eu chamo, uma euforia epistolar. Escreve praticamente quase todos os dias, e depois com a esposa. E depois, de repente, em novembro, remete-se ao silêncio absoluto. Durante um mês desaparece. Né? E tudo isso fez-me pensar num texto muito interessante também, que por isso é que eu tinha dado essa indicação, agora estou-me a lembrar, Jerónimo, que é do Arquivo do Desassossego, sim, do livro do Desassossego, um texto de 10 de dezembro de 1930. Que eu não sei se o Jerónimo pode pôr ou não, ou disponibilizar. Exatamente, não O é? Marcelo colocou. Não, é muito interessante porque, bom, sem antecipar, quem lerá o meu artigo verá que há outros textos, até um texto poético importante, que eu relaciono com com este encontro do Pessoa com o Crowley, em particular com a jovem alemã. Mas é muito interessante porque quando nós colocamos também este teste, não é? Tenho grandes estagnações. Aliás, estagnação é uma palavra que ele usa também numa destas cartas. Não é que, como toda a gente, esteja dias sobre dias para responder num postal à carta urgente que me escreveram. Não é que, como ninguém, adia definitivamente, etc. Estagno na mesma água. Bem, vocês poderão ler, etc. Mas para mim é muito interessante ver como este texto foi escrito justamente nessa altura e como nós encontramos nessas cartas ao Crowley referências, portanto, reflexões que estão presentes neste texto, obviamente aqui desenvolvidas no aspecto, e o que me leva a crer, como eu disse, que esta ideia de que a pessoa tivesse contragosto estado com o Crowley ou tivesse tentado afastar-se rapidamente, etc., não é propriamente verdadeiro. Porque há nesse relacionamento, como nós sabemos, e pronto, o outro aspecto que também podemos lembrar porque o Marcelo também tinha mandado como eventual pergunta os interesses dos dois, não é? É evidente que havia também interesses de outro género. O Crowley
que estava numa fase de grande dificuldade também financeira, provavelmente pensava que a pessoa pudesse ajudá-lo, e por outro lado, para a pessoa, o encontro com o Crowley, como eu lembro nesse anexo primeiro, né, dá nova vida ao sonho, não é, que ele tinha de se afirmar como grande poeta em língua inglesa. E é por isso que ele manda os livros, tem uma ótima resposta e, aliás, num dos números da Pessoa Plural há um artigo, agora julgo que é do Marco Paz e do Patrício Ferreira, em que eles encontraram elementos novos, e uma das coisas novas que eles encontraram é que Crowley, em 1936, salvo erro, numa carta, na realidade é a transcrição feita pelo Young de uma carta dele, em que ele diz a este amigo que ia, que ia a Espanha e Portugal, etc., se encontrares Dom Fernando Pessoa, é uma pessoa muito interessante. E ele diz também, é um fenómeno literário. Não é? O único que soube escrever sonetos no espírito do Shakespeare, etc. E isso, portanto, demonstra que o Crowley, a distância de anos, ainda se lembrava dele, tinha ficado impressionado com a pessoa. Só para, porque estamos quase a acabar, eu tinha dito outra coisa sobre a aqui isto. Quem vê o filme encontrará também coisas muito interessantes. O Luís Porto, etc., joga muito com uns objetos, isto é, a máquina de escrever, que aparece no princípio. O filme tem uma estrutura um bocadinho, digamos, a construção narrativa circular. Começa com essa máquina de escrever, começa com a arca e é o ponto final também disso. E há outro elemento que aparece, que é a cigarreira. A cigarreira que nós vemos nas mãos do Pessoa, nas mãos da Honey, e depois aparece nas mãos do detetive, que acha que é a prova definitiva, porque o detetive desconfia que tenha sido Honey, juntamente com a Pessoa, a fazer desaparecer o Crowley. E é curioso, porque não sou eu realmente tinha deixado escapar este elemento quando escrevi o artigo, é que reparei através de um texto de um crítico italiano, que agora não me lembro o nome, mas que é um especialista do Crowley, mas sobretudo da literatura daqueles anos, a literatura policial, ocultista, essencialmente, etc., que chama a atenção para um facto. Isto é, se nós lemos o último conto, pois, e que mandei não é o último conto do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, mas como vocês sabem, a certa altura, o Conan Doyle, em 1892, estava farto da sua personagem. Portanto, a personagem tinha se tornado tão importante, o Sherlock Holmes, e ele queria ser relembrado e conhecido por outras coisas que fazia. De maneira que escreveu um conto na The Strand Magazine que se chama The Final Problem. E neste conto, que é ambientado nos Alpes suíços, o que é que acontece no fim? Podes ir para a página final. É o encontro entre o Sherlock Holmes exato aqui, Sherlock Holmes e Moriarty, que era o mau, o gênio do mal. Aqui, o gênio do mal, e é o desafio final. O que acontece? O Watson, quando vai à procura de Sherlock Holmes para saber o que aconteceu, etc., o que lhe acontece? Não o vê, mas, exato, vou ver aqui, um bocadinho mais para baixo, mais para baixo, sim, olha aqui.
From the top of this boulder, the gleam of something bright caught my eye, and raising my hand, I found that it came from the silver cigarette case which he used to carry. Portanto, uma cigarette case, uma cigarreira, e quando ele levanta a cigarreira, está lá um papel por baixo. E o papel por baixo é a nota do Sherlock Holmes, que se despede, porque tinha escrito antes essa nota, sabendo que poderia morrer. Agora, há um elemento interessante. Conan Doyle morre em julho de 1930, portanto, poucos meses antes do Mistério da Boca do Inferno. Certamente, quer Pessoa, quer Crowley, tinham conhecimento dessa história. Aliás, esta história, o que aconteceu a seguir foi que, passados uns anos, o Conan Doyle teve que ressuscitar o Sherlock Holmes perante a revolta dos leitores. E se nós vamos, e o último elemento que associa é que, deixe-me ver aqui onde é que está. Numa dos primeiros testes da edição da novela policial, há, de facto, uma referência a Moriarty. Portanto, é mais um elemento que liga. Ou seja, tenha sido consciente ou menos, é muito curioso que para a encenação na Boca do Inferno, o Crowley e o Pessoa tenham utilizado a mesma encenação, a mesma cena, a mesma situação que vinha do conto literário do Conan Doyle. Legal, Gianluca, muito interessante esse achado. Ótimo. Bom, muito obrigado pela sua fala. Por causa do horário, a gente já tem que se encaminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra para o Jerônimo, se quiser dar umas palavrinhas finais, Jerônimo. Bom, estamos em horários diferentes. Eu há muito tempo queria ter este encontro que ainda tem que ter mais tempo, continuidade entre o Marcelo, o Gianluca, Maria de Lourdes Sampaio, que está aí a acompanhar em silêncio, e ainda nós, e digamos uma parte mais dedicada ao Fernando Pessoa policial, e sinto que pelo menos três das pessoas que mais conhecem do assunto e que estão mais interessadas estão na sala. Isso é uma alegria. Portanto, para mim é um primeiro encontro de pessoas que se conhecem de leitura, mas não de uma forma mais contínua. E agradecer às pessoas que ainda estiveram na última sessão, às pessoas que participaram, incluindo a Ana Clara. Eh, Agradecer muito e novamente ao Marcelo Melo, neste caso, pela organização do ciclo, por ter sido o editor convidado do último número, o 25 da Pessoa Plural, por ter aberto este campo de interés pelo cinema dedicado a Fernando Pessoa e pela banda desenhada, História em Quadrinhos, e porque fica muito, já falamos disso, mas eu acho que é importante para encerrar, fica muito ainda por escrever, por pensar, por conhecer. A lista de filmes do Marcelo Melo era pelo menos de 50, nem sequer 20 foram abrangidos no número 25, portanto, há muito material. E muitos dos realizadores com os quais estamos a trabalhar estão já a finalizar novos projetos. Edgar Pera, de aqui a 2 meses, já estará a apresentar outro filme diferente a The Nothingness Club,
apenas para falar, estávamos hoje a apresentar um livro sobre The Nothingness Club e já praticamente está fechado um novo filme sobre a pessoa e Lovecraft e há outros a caminho. Então, e muitas das pessoas que acompanharam o ciclo não conseguiram terminar de ler as tantas páginas, o centenar de páginas da Pessoa Plural. Portanto, deixo o convite para continuarem a ler a revista, para assistirem aos filmes que ainda estão disponíveis até dia 10 de julho para imaginarmos outro encontro e talvez apenas sobre policial no futuro e talvez no Porto e talvez a convite de alguma universidade do Porto que conhecemos como a Maria de Lourdes Sampaio e para poder juntar algumas das pessoas que estamos a pensar certos assuntos, ainda talvez Stephen Dix, talvez Marco Passi e outras pessoas interessadas, o Luís Porto, que mora no Porto, e o apelido Porto é artístico, portanto, é uma homenagem à cidade do Porto e para ler e reconhecer o trabalho da Ana Maria Freitas e de pessoas que antes da Ana Maria Freitas já trabalharam no policial. Então, bom, muito obrigado, Marcelo, Melo e Marcelo Tadeu Chicariol. Muito obrigado, Gianluca, Ana Clara. Continuemos a discussão, continuemos a pensar o policial, os filmes de pessoa e obrigado às pessoas todas que conseguiram estar conosco. eh, e da minha parte, só isso. Quero muito poder dar espaço e ainda estamos a imaginar que uma pequena parte, já não tantas páginas, da Pessoa Plural daqui a 6 meses possa ainda apresentar material que não entrou agora em junho. Obrigado, Jerônimo. É um material muito rico, não termina nunca, né? Tem mais coisa por vir e certamente vamos ter outros projetos aí no futuro envolvendo não só esses filmes de agora, mas outros filmes também. É, Bom, encerramos aqui então esse ciclo de debates, mas o ciclo de filmes continua até o dia 10 de julho, vocês podem assistir os filmes. A lista de chamada está aqui no chat, tá? O link, então vocês podem assinar, quem ainda não assinou. Leiam os textos da revista, claro, os textos do Marcelo Schincariol, da Maria de Lourdes Sampaio e do Gianluca Miralha. A revista tem muitos outros textos sobre o Boca do Inferno e sobre o caso Pessoa Crowley. Então, eu recomendo a vocês que passem também por esses outros textos, tá bom? Bom, muito obrigado aos debatedores, Marcelo, Gianluca, Ana Clara, muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço também a presença da Maria de Lourdes Sampaio, é um prazer tê-la aqui. Quero agradecer muito especialmente o público que acompanhou esses 4 dias de debate, espero que tenham gostado. E ficamos em contato pelo e-mail, né, cinemapessoano@gmail.com. Sempre que tiver novidades, eu mando para vocês. Um abraço a todos, até a próxima. um Tchau. abraço, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Adeus, tchau, tchau, tchau. Luca. Tchau, tchau. Epá.